Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando com alegria esta solenidade do Natal do Senhor. A liturgia sagrada prevê para o dia de hoje 3 missas. A primeira missa já aconteceu na noite do Natal. Esta missa tem como tema a luz de Cristo que brilha no meio da escuridão, no meio das trevas. Na missa da noite é descoberta a imagem do menino Jesus, que estava coberta com um véu, representando, simbolizando o nascimento de Jesus entre nós. Depois a missa da madrugada, a missa do início do dia, ela apresenta os pastores, aqueles que vão até o presépio, ao encontro de Jesus. Aqueles que veem a luz brilhar no meio da treva, no meio da escuridão da noite, e seguem esta luz após o anúncio dos anjos e se dirigem até o presépio ao encontro de Jesus. E depois a missa do dia, que é a missa que nós estamos celebrando. A missa do dia que é já uma reflexão que a igreja nos apresenta sobre o mistério de Cristo, para que nós possamos compreender verdadeiramente quem é Jesus. E para que o nosso Natal não seja um Natal pagão, um Natal focado, centralizado, simplesmente em coisas materiais. Esse é o grande risco que nós corremos, já que esse costume do Natal, do presente e o encontro das famílias, essas coisas que têm um sentido, têm um significado profundo. O presente representa Cristo, que é o presente que Deus nos dá no Natal. A família reunida são a igreja, a comunidade cristã que acolhe o mistério de Cristo. Mas infelizmente os nossos tempos acabaram sufocando esta visão, esta percepção de Cristo. E para muita gente, inclusive para muitos cristãos, o Natal não tem sentido, ou tem um sentido puramente humano, ficar esperando um presente, comer, beber, aproveitar um dia de feriado, como podemos dizer, ainda que hoje seja domingo. Então há uma perda do verdadeiro sentido do Natal. Por isso a igreja, na missa durante o dia, ela nos ajuda a compreender quem é este menino que nasceu e que relação este menino tem com a nossa vida. O que significa para nós celebrarmos um dia de Natal e depois vivermos o resto do ano unidos a este menino que nos foi dado, que nos foi presenteado. A primeira leitura, nós escutamos um trecho profético que foi escrito muitos séculos antes da chegada de Jesus, do nascimento de Jesus. E nos fala da promessa que Deus faz. Quando o homem errou, quando o ser humano se afastou de Deus pelo pecado, Deus não desistiu de nós, mas Ele veio ao nosso encontro e preparou este encontro para que não fosse um encontro casual, não fosse um momento simplesmente de que o homem tomasse consciência do seu pecado, do seu erro e pronto. Não, Deus quis uma nova realidade para nós, uma nova criação. Por isso o Natal tem este sentido, é uma recriação, é um novo início, na figura, na presença deste menino, Jesus, que vem ao encontro, não para fazer uma pintura, passar um verniz, digamos assim, em nós, que estamos desgastados pelo pecado, mas Jesus vem para transformar a realidade humana, para novamente nos colocar em sintonia com Deus. Nós temos um rádio, e se nós
mexermos no dial do rádio, ele perde a sintonia. Existem as ondas do rádio por aí, mas é preciso que esteja sintonizado para receber o som. Deus quer salvar a humanidade, e a sintonia fina que Deus coloca em nossa vida é Jesus. Quando nós estamos sintonizados com Jesus, a salvação chega até a nossa vida. Nós recebemos esta graça, esta boa nova, esta mensagem da salvação, que, como disse, não é uma simples mensagem intelectual, compreender que Jesus é o Salvador. Não, ele vem para salvar, e vem salvar cada um de nós. A salvação não é um ato de população, como uma chuva que cai sobre todo mundo. A salvação é um ato individual, pessoal, o encontro do Senhor com cada um daqueles que são os seus filhos e pelos quais Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho único, para nos salvar. A primeira leitura, portanto, nos coloca neste ambiente de preparação para a chegada de Jesus. Muitos séculos de preparação, muitos profetas, muitas figuras que nós conhecemos pela Sagrada Escritura, Abraão, Moisés, essas figuras que só tem sentido a sua existência se realizasse o que aconteceu na noite de Natal, o nascimento de Jesus. Se Jesus não tivesse vindo, toda a Sagrada Escritura, toda a mensagem do Antigo Testamento teria sido em vão. Por isso, esta primeira leitura nos ajuda a entender como Deus preparou o seu povo e a humanidade para acolher Jesus. Depois da segunda leitura, nós ouvimos um trecho da carta aos Hebreus. É uma carta de autor incerto. Muitos exegetas que estudam a Bíblia dizem que foi São Paulo que escreveu esta carta. Outros, alguém próximo a São Paulo, mas que não se sabe o nome. O que importa é a mensagem. E a mensagem é uma tomada de consciência. E que nós também, neste dia de Natal, precisamos ter esta tomada de consciência. O trecho que nós escutamos hoje começa assim: muitas vezes Deus falou ao mundo por meio dos profetas. Hoje Ele nos fala através de Jesus, seu Filho. Ou seja, Natal é isso. Este menino que nós adoramos na noite de Natal, simbolizado, representado nesta imagem, pois Jesus não é a imagem, mas Jesus é o nosso Salvador. Este menino, ele é um menino que fala. Ele não é como uma criança comum, normal, que começa a falar depois de um certo tempo de vida e começa a balbuciar as palavras, e fica lá o pai e a mãe. Quantas vezes a mãe fica ensinando para falar mamãe e o menino fala papai, fala outra coisa, porque é assim, o ser humano tem outro esquema de realidade. Este menino que nasceu, ele fala, ele apela, ele é um grito. Não é à toa que, em geral, as imagens do menino Jesus são feitas assim como nós temos aqui esta belíssima imagem, antiga imagem da catedral, Jesus com os braços abertos. Porque este menino, como nós costumamos dizer, ele pede colo, ele pede atenção, mas não porque ele precisa. Quem precisa somos nós. Não é ele que precisa do nosso abraço, não é ele que precisa da nossa atenção, é o contrário. Ele vem com os braços abertos para nos dar a atenção que nós precisamos, para fazer chegar até nós a salvação que Deus quis e prometeu para o seu Filho. A segunda leitura, portanto, nos ensina a acolher este menino. Não é mais um profeta, não é mais um anunciador, mas é aquele que vem realizar a salvação e vem ao encontro de cada um de nós. E depois nós escutamos no Evangelho, o diácono proclamou o trecho do capítulo 1 de São João. É o chamado prólogo do Evangelho. É o início da mensagem de São João evangelista. O prólogo, de certa maneira, fala do mistério de Cristo.
aquele que veio para salvar, mas aqueles para quem ele veio não o acolheram. Ou seja, Jesus vem realizar as promessas de séculos que os profetas anunciaram. Pois bem, chega o Messias que foi anunciado, chega aquele que é o esperado das nações, como os judeus costumavam dizer. E quando ele chega, aqueles para quem ele veio não o recebem, não o acolhem. Ficam cegos à mensagem e à presença de Jesus. Uma das imagens mais bonitas deste tempo do Natal é a figura que nós víamos ontem, no dia de ontem pela manhã. São José puxando um burrinho, Nossa Senhora grávida, sentada nesse burrinho, e São José na porta de uma casa, e a pessoa fazendo um sinal com a mão, na janela, a porta fechada, como que dizendo, não temos lugar para ele, nem para a mãe dele, aqui não há lugar. Ou seja, ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. O que São João quer, queridos irmãos, provocar em nós, é esse questionamento. Nós o recebemos, nós o acolhemos em nossa vida. Jesus é alguém que faz parte da nossa existência. As portas do nosso coração, as portas da nossa alma estão abertas a Jesus. O que significa para nós Jesus? Quem é Jesus para nós? Muita gente hoje fala de Jesus, cita frases de Jesus nesses manuais e agendas que se distribuem no fim do ano, as empresas distribuem isso, e lá dentro tem muitas frases de Jesus: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, e tantas outras frases de Jesus. E as pessoas gostam disso, acham bonitas estas frases, estas mensagens. Mas ser cristão não é isso, é muito mais do que isso. Não é acolher e entender uma frase de Jesus, mas ser cristão é abraçar este menino com amor e deixar que o coração de Jesus, este coração de uma criança, palpite, bata perto do nosso coração e dê o ritmo ao nosso coração. O ritmo do coração de Jesus não é o mesmo ritmo que o nosso coração, porque o nosso coração, por natureza, é egoísta, só pensa em si. Muitas vezes se deixa levar por sentimentos que não são sentimentos que Jesus e que Deus quer que nós tenhamos. Quantas vezes no coração de um cristão bate o ódio, bate a raiva, e quantas vezes o efeito das batidas do coração dos cristãos, daqueles que se dizem cristãos, é o rancor, é a calúnia, é a mentira, é o construir a vida longe de Deus, sem pensar em ninguém, só pensando em si, egoisticamente. Este não é o coração de Jesus. O coração de Jesus é o coração que bate, transformando a nossa vida. Por isso, queridos irmãos, o dia de Natal, nós somos convidados a abraçar este menino, mas não para dar carinho a ele não precisa do nosso carinho. É o contrário, é para receber de Jesus o seu amor, o seu afeto. É para fazer com que o nosso coração bata no ritmo do coração de Jesus. Ou seja, tenha os mesmos sentimentos, as mesmas palavras, as mesmas ideias, os mesmos desejos que Jesus tem. Isso é Natal, isso é celebrar o Natal. Queridos irmãos, após a missa, cada um de nós tomará, como se costuma dizer, o seu rumo, o rumo da sua vida. No dia de hoje, que bonito que vamos encontrar nossos familiares, que vamos com eles celebrar um dia como é o dia de Natal. Isso é muito importante, muito necessário. Que bom que tenha gente que venha de fora para visitar os seus familiares aqui. De certa forma, é como voltar um pouquinho às raízes da nossa vida. Pois bem, isso tudo precisa estar acompanhado de uma decisão. A decisão de levar conosco Jesus. De sairmos daqui não só
sapientes, ilustrados pela sua palavra, conhecedores da sua palavra, mas é mais do que isso. É fazer com que o ritmo do coração sacratíssimo de Jesus seja também o ritmo das batidas do nosso coração. Peçamos isso a Ele. Peçamos que Ele nos ajude a entender a sua mensagem. Jesus, menino, como dizia, não é mudo. Ele grita, Ele fala, Ele apela à nossa generosidade e ao nosso amor. Tenhamos a coragem de acolhê-lo com amor em nossa vida.